programa Poesia Andante de hoje entrevista o pintor, desenhista, escultor Wilson Figueiredo. Aliás, um dos maiores escultores do Brasil, com obras espalhadas no Brasil e no mundo. Aliás, ele que tem o título de mestre, de cavaleiro, Chevalier Académicien da França. Mas depois você fala sobre isso. Como se deu a infância do gênio Wilson Figueiredo lá na cidade de Patos? Eu sou de uma geração que meus pais, apesar da rusticidade da região, do local onde nasci, mas foi uma infância de muita alegria, de muita felicidade. Realizações como criança, porque a gente tinha a disciplina rigorosa como era natural da época, mas era uma disciplina amorosa dos meus pais, né? A gente brincava e se tinha que criar o próprio brinquedo, porque hoje, como se sabe, não existia a facilidade de adquirir, principalmente família pobre. Eu digo pobre no sentido material, mas muito rica espiritualmente, porque a gente recebia educação com muita disciplina, mas uma disciplina, como já disse, muita amorosidade. E quando eu falei que tinha que criar os próprios brinquedos, eu até que me destacava dos colegas da época de infância, porque eu já tinha esse dom de desenhar. Por exemplo, a gente brincava, escondia o chamado de tesouro. Aí eu era convocado entre os colegas para fazer um mapa, o desenho, para que ficasse registrado o local onde era ficar situado esse tesouro no mato lá, no pé do subúrbio, onde eu morava, no sertão, que era o bairro Belo Horizonte. Então, Patos, a partir daí da infância, veio a necessidade já de estudar, claro, que foi uma das riquezas que meu pai, minha mãe nos deixou, porque são 9 filhos. E é interessante que quando a gente são todos vivos, e quando a gente se encontra num momento de família, eu costumo brincar em termos dos nomes que meus pais, quando a maioria nasceram no sítio, meu pai botava o nome de Francisco, José, Maria, aquela coisa toda. E quando eu nasci na cidade, aí já nasci com um nome diferenciado, o Wilson. O Wilson, e também Patos, na sua infância, já era assim uma espécie de capital do sertão, lá no interior, já era uma cidade grande? Patos, na minha infância, já era para a época, já era muito evoluída, comparando com as cidades circunvizinhas, que já consideravam uma cidade, pelo fato de ser uma cidade, chama-se cidade de entroncamento, né, onde ela bifurcava para várias outras regiões. Então já se tornava, na época, uma cidade notória na sua cultura, e por isso talvez facilitou mais ainda minha educação, no sentido das pesquisas, dos estudos e na concepção da cultura em geral, né? Porque a gente já tinha rádio, inclusive interessantíssimo, que era a rádio Espinhada de Patos, que foi um elemento muito importante na evolução cultural da nossa cidade. Então, por isso que eu digo que na minha época de infância eu já sentia a cidade ser crescente cada dia que passava. Wilson, Patos realmente, ainda na sua infância, já era um expoente do interior, com rádio, como você falou, bons colégios e tudo mais. Mas houve um momento que você pensou em entrar no mercado de trabalho e resolveu vir para João Pessoa. Sim, chegou realmente um momento de trabalho, porque eu me lembro bem que eu me dedicava muito ao estudo lá. Eu cheguei a fazer primeiro científico, que na época é interessante, que era científico, você já fazia opção se queria fazer a carreira de medicina ou engenharia. Aí o científico naquela época já era direcionado. Então, quando eu estudando, mas havia necessidade de também trabalhar.
Aí foi quando já eu não vim de imediato para João Pessoa. Eu já fiz também o científico lá, servi o Exército através da parcela do tiro de guerra 152, né, que é uma parcela do Exército. E interessante que isso já em 69 era já no período militar. E eu disse, do meu tamanho, como eu sou, não vai ser necessário serviço para questão física, né? Mas o que acontece é que na época eles aproveitavam mais o QI, o nível intelectual do candidato, do soldado, do que até a força física. Por isso que aí eu tive que servir, porque já fazia o segundo científico, né? Aí eu tive que servir. Bom, aí passou esse período aí e foi quando, já trabalhando, foi quando já pelo sentido de responsabilidade que eu já apresentava, foi quando fui convidado a trabalhar como gerente em Souza de um depósito de Exército, que era o representante em toda a Paraíba da Brahma, aqui no estado. Aí eu ainda passei 2 anos na cidade de Souza como gerente, né, da Brahma. Aí cada vez mais a vontade de querer vir para a capital. Aí foi quando surgiu, voltei para Patos. 1 ano depois, tem um irmão aqui morando em João Pessoa, que ainda hoje mora. Aí houve um convite de que eu viesse para cá, para a casa dele. Passei os primeiros anos morando na casa dele, que era ali na Torre. E daí foi quando eu fiz o concurso para Saelpa. Antes eu fiz trabalhei na construtora, daí de onde veio a facilidade de ter a minha formação. Você tem toda a formação, correto, não é? De nível médio em edificações. Através da escola técnica antiga, a escola técnica federal. Trabalhando isso aqui, então é interessante, vou registrar, porque quando eu me apresentei numa construtora, que tinha matriz ali na Maciel Pinheiro, na época, e ele perguntou, tinha uma vaga para desenho, eu perguntei, pronto, eu gostaria de preencher. Aí ele disse, você faz assim, planta de casa, já fez alguma coisa? Não. Você faz um desenho técnico? Não. Mas qual o seu desenho então? Eu disse, eu gosto de desenhar assim, artístico, capa de revista, assim, de quadrinho. Meu amigo aqui... Aí ele disse, mas você está tão interessado e tem essa disponibilidade, quer fazer um teste por 30 dias para ver qual aceito? Olha, eu queria uma ocupação, cheguei para estar na... Aí ele me deu essa facilidade, essa chance de 30 dias. Com 15 dias eu estava fazendo meu primeiro desenho de uma planta que deu entrada na prefeitura já para o processo de... Que beleza! Aí ele se empolgaria muito mais pela necessidade. Foi quando parti por indicação de um dos sócios da construtora, do escritório, porque tinha topografia e tinha construção civil. Certo. Aí na topografia já facilitou muito para mim, para acompanhar o topógrafo, porque o meu desenho do croquis, do caminhamento, já era um documento para quando ele chegar no escritório de volta, né? Eu fazia todos os detalhes, aí o desenhista teve a chance, a oportunidade de fazer a escola técnica, e com isso estava já com uma certa formação já foi quando veio a convocação, tinham 3 vagas para a antiga Saelpa, hoje é Energisa. Isso. Aí eu fiz o teste, né? O teste era eu e mais 10 candidatos à vaga de 3. E eu não quero citar nos 3 qual o meu grau para mostrar que os outros estavam na mesma igualdade. Mas eu tive um certo privilégio de ser um dos primeiros a ser chamado. Aí entrei como desenhista projetista da Saelpa. Pelo costume de trabalhar em empresa privada, aí mesmo sendo uma empresa de mista, né, do Estado, você sabe que o funcionário é mais vagaroso. E eu me destacava minha produção era sempre
Aí de repente. Por esse dinamismo, né, que você já trazia da iniciativa privada. Perfeitamente, isso facilitou bem. De repente houve destaquei um pouquinho dos colegas por conta dessa produção, e foi quando eu tive que fazer uns trabalhos já especificamente para normas, ilustrando as normas da empresa, que era detalhe de peça mecânica, montagem de transformador. Aí essa coisa foi muito interessante. Surgiu com o Fernando, jornalista, e era assessor de comunicação. Ele criou um jornal da Saelpa, e era trimestral, né? Sei. E um jornal bem interessante. Ele pediu para que eu fizesse as figuras, a charge, né? E tem colegas meus da época, aposentado, que ainda guarda essa coleção. Maurício Montenegro mesmo, ele era um dos assessores da presidência, e ainda guarda, ele me falou um dia, ainda guarda essa coleção do jornalzinho que todo mês todo mundo corria, para quem não gostava muito da leitura, mas corria para ver a charge do Wilson Figueiredo. Quer dizer, e assim foi construindo uma maneira de estar presente. Mas a necessidade prioritária, família, de dar o melhor para um casal de filhos, Diego é o mais velho e Emily, a mais jovem. E essa prioridade que eu tinha na educação deles foi com que fez para que eu esquecesse essa questão de aprimorar a arte e tal, aquela coisa. E era só o desenho técnico mesmo. E não valeu a pena, porque faria tudo de novo, que hoje cada um tem sua maneira de viver na melhor maneira possível. Né? Um é médico e ela é arquiteto. É arquiteto. Então isso aqui é uma das minhas maiores riquezas, tem a fatíssima. Através da Saelpa você interiores, quer dizer, eu doutor do interior da Paraíba. Sim, porque eu trabalhava justamente na área rural, diretoria rural. Sim. E de vez em quando a gente, e o técnico fazia o levantamento e o desenhista, e às vezes acompanhava aquela coisa. Mas era mais na sede, então trabalho mais na sede. Mas eu viajei bastante, e foi quando surgiu a questão já, a parte tecnologia, para usar o computador, deixando a prancheta. Aí a gente teve que, a empresa até promoveu cursos externos, né? Isso. Aí tudo isso. Mas paralelo a isso aí, eu sempre fazia o desenho de edificações e trabalhava à noite em casa, aquela coisa para ajudar também no orçamento, família. E foi muito de utilidade no sentido de conhecer pessoas que hoje são amigos. Por exemplo, na época surgiu o menino do Maneira Shop, que na época ele tinha, ele era uma corretora, não era corretor, ele vendia, acho que é isso. Imobiliário. Ele vendia, ele fazia os loteamentos, portal. É verdade. Inclusive, onde tem o shopping maior dele, foi um grande loteamento, um dos maiores, que asfaltadas, ruas asfaltadas. Sim. Aí eu sempre trabalhava em casa nesses loteamentos. E sempre a presença artística no desenho, na arte, veio também facilitar aí, porque no computador, quem saía da escola técnica, ficava aquela coisa técnica restrito às linhas da tecnologia. O traço era aquela coisa que a gente sentia a falta de humanidade. Sim. Certo? A coisa feita na máquina. Já no meu trabalho, mesmo usando o AutoCAD, eu, devido à prática, à experiência, eu usava linhas diferentes, o que estava em primeiro plano, segundo plano, aquela coisa. Outra destaque. Aí eu estou até com um caso interessante, falando dessa arte no desenho técnico, que teve um desses loteamentos, desse amigo lá, que a linha do trem passava tangenciando esse loteamento. Com isso desvalorizava na hora da apresentação. O corretor ia apresentar para vender. Aí quando se dizia assim que um trem passava de lá, aí desvalorizava um pouco. O cliente ficava um trem, achar que era muito fora. Aí esse meu amigo, o cliente, foi dizer, mas por que vem com tua arte aí, faz alguma coisa
para ajudar na hora da feira. Aí se tratando de arte, vou ajudar, agora mesmo. Aí fiz loteamento bonitinho, fazia aquelas decorações com planta na coisa, na área pública. E no trem eu fiz caprichosamente, tangenciando a planta, o loteamento, uma máquina, um trem a vapor, a Maria Fumaça, né? Porque dá aquela perspectiva, né, de alongamento, acompanhando e se aproximando aquele trem, aquela Maria Fumaça, a locomotiva. E a pessoa ficava mais olhando a locomotiva do que aí também foi onde a arte ajudou nesse sentido técnico. Para fazer esse diálogo, né? Mostrar que, ao invés de desvalorizar. A pessoa na hora olhava a planta e desviava o olhar para. Mas eu digo uma coisa. Então, passou naturalmente com muita competência, com muita capacidade, o seu trabalho técnico, um desenhista técnico, tá certo, mas depois a aposentadoria. Agora me diga, a questão artística, eu não digo do desenho, mas eu digo o princípio, né? Dessa sua arte, veio concomitante com o trabalho de desenhista ou foi logo após a aposentadoria? A sua pergunta é muito interessante, porque apesar de vivenciar por necessidade o desenho técnico, certo, mas de vez em quando eu já fazia desenho artístico, porque aquele está no DNA, está na veia, como se diz. E a gente fica aquela inquietação, a inquietação constante. Então sentia a necessidade de fazer algo artístico, porque tem alguns exemplos aí mesmo trabalhando nessa área técnica, certo, mas eu tenho esse trabalho assim, e aquela coisa, mas eu tinha consciência de que só podia levar aquilo à frente quando eu me libertasse da obrigatoriedade do emprego, né? Foi aí com muita felicidade, foi uma coisa engrandecedora para minha arte, para mostrar uma libertação quando surgiu a aposentadoria. E logo depois que você se aposentou, porque você fez o curso com Vinagre, não sim, foi? É isso aí que você fez com a Alice. Vinagre. Com a Alice Vinagre. Sim. Mas foi um curso de pintura? Pronto, porque na época... Agora, quem veio primeiro? Esse curso com a Alice Vinagre ou seu encantamento com a obra do Jackson Ribeiro? O Wilson vai responder logo após o nosso intervalo.